Hoje o vídeo vai ser sobre os primeiros sintomas que a gente começa a sentir nas primeiras semanas da gestação. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso canal a crescer e o YouTube recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Compartilha com as suas amigas e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E o primeiro sintoma, e vou dizer que o que eu notei foi o sono. A sonolência foi demais. Eu sempre gostei muito de dormir. Só que quando eu descobri, na verdade eu já sabia que estava grávida, mas logo que eu descobri, eu estava com 3 semanas de gestação e eu já estava sentindo muito sono. Além do sono que eu já sentia naturalmente, eu comecei a sentir muito mais sono do que o comum. Às vezes eu só me sentava assim e eu já tava naquela abrição de boca já, louca de vontade de dormir de novo. Eu não podia me sentar, não podia me escorar em lugar nenhum, que eu já tava com sono. O segundo sintoma é a constipação intestinal. Se tu tem problema para ir ao banheiro, presta atenção se tu vai continuar com o mesmo problema ou se isso vai se agravar. Eu não tive problemas porque eu já era regularizada de manhã e de noite. Eu sempre, pelo menos 2 vezes eu ia no banheiro. Então, o que aconteceu comigo? Eu mantive as posturas que eu fazia, a minha alimentação. Inclusive, eu fiz um vídeo para te ajudar a ter uma postura melhor na hora de evacuar. Então, se tu tem problema de evacuação, assiste aquele vídeo e controla a tua alimentação para conseguir fazer com que a tua constipação não seja um problema. O terceiro sintoma é as náuseas e vômitos. Eu não tive esse sintoma, nenhum dos dois, mas tem mulheres que sofrem muito. Dizem que gravidez de menina dá mais enjoos do que gravidez de guri. Eu não posso opinar porque eu só tive uma gravidez e te confesso que conheço algumas mulheres que falaram que não faz diferença da menina para o menino, que o enjoo deu normal de ambas as gestações. Então, a alteração hormonal que vai te causar pode te causar enjoos ou não. As famosas tonturas, isso eu tive, mas lá pra frente, no início eu não tive. Mas assim, se tu tiver tonturas e tu estiver caminhando ou em algum lugar que possa ser perigo para ti, eu te aconselho a tu parar e tentar se acocar ou se sentar onde tu tiver, para não correr o risco de tu ter algum desmaio. Então, qualquer tontura que tu tiver, tu para. Se tu estiver dirigindo, bota no alerta, no pisca-alerta do carro e tenta parar no primeiro acostamento que tu tiver. Não deixa fluir essa tontura se tu estiver dirigindo. Sempre procura parar e te acocar até que essa tontura venha passar. O quinto sintoma é a salivação excessiva. Isso eu tive bastante, tanto que eu achava assim, nossa, que tanta saliva que tá dando, e eu não sabia ainda que já estava grávida. Isso algumas mulheres têm, isso não é via de regra, né, para todas. Mas se tu tá notando que tu tá salivando demais, pode ser um sinal de que tu já está gestante. O aumento das idas ao banheiro. Tem gente que acha que a nossa micção só modifica quando a gente tá com aquela baita barriga, né? E na verdade não. Quando lá no início da gestação, a gente já começa a ir no banheiro e tu percebe assim que a tua ingesta de água não aumentou, tu continua tomando a mesma quantidade de água, e mesmo assim, tu tá indo, se tu vai 2 vezes no banheiro, tu já tá indo 5 vezes e tu nem sabe por que tu tá indo no banheiro. Presta atenção, se tu começar a ir muito no banheiro, pode ser um dos sintomas do início da tua gestação. A mudança do apetite. Se tu come um prato, vamos dizer, simbólico, com pouca coisa, e tu vê que começou a comer mais do que aquele prato que tu estava acostumado, tu começou a comer mais fruta, tu começou a beliscar mais coisas durante o dia, isso também pode ser um sinal do início da tua gestação. A gente tem uma fome excessiva e eu não sei te explicar. Às vezes a gente até tá comendo algo e já tá pensando na próxima refeição que a gente vai fazer, seja uma fruta, uma bolachinha ou alguma coisa. Mas a gente tá se alimentando e já tá pensando no próximo alimento que a gente vai comer.
O 8º sintoma são as cólicas abdominais. Isso é um sintoma que vai nos acompanhar desde o início até o final da gestação. E essas cólicas são por causa do aumento do nosso útero. Então, toda vez que o útero começar a expandir um pouco mais para manter a criança, a gente vai sentindo cólicas. E tu vai ver que não é uma cólica menstrual, é uma cólica diferente. Ela fica mais localizada ali abaixo do umbigo, e aí conforme o útero vai crescendo, tu vai ver que vai ser uma cólica mais... Ela é uma cólica e parece assim que parece que puxa assim um nervinho teu ali. É diferente, não é uma cólica menstrual, não é uma cólica intestinal. Se tu tiver uma cólica diferente do que tu tá acostumada, pode ser já um sinal de uma gestação que tu ainda nem sabe que está. O 9º sintoma é o aumento das mamas ou a sensibilidade nas mamas. Algumas mulheres, quando têm a mama maior, já começam a perceber que as veias ficam mais saltadas, ficam mais salientes. A minha mama eu comecei a sentir a diferença com 2 meses de gestação. Quando eu entrei no 2º mês de gestação, eu comecei a sentir que ela começou a mudar a textura dela, vamos dizer assim. Ela ficou mais entumecida e as veias foram saltar somente depois do parto. Mas a sensibilidade começou no 2º mês. Quando entrou no 2º mês de gestação, eu já comecei a notar uma sensibilidade. Ela não aumentou de tamanho, mas ela começou a ficar sensível. Tinha vezes que o próprio sutiã estava me incomodando e eu tinha que trocar o sutiã pelo top, porque era mais confortável para mim. Só que esse sintoma das mamas nem sempre dá para tu relevar, porque tem algumas mulheres que já sentem sensibilidade nas mamas quando estão naquele período pré-menstrual. Então, se esse sintoma for isolado, não dá para tu te basear que possa ser uma gestação. O 10º sintoma é a aversão aos cheiros. Confesso que esse daí foi algo que me pegou bem no início. Todo o cheiro, digamos assim, um cheiro de cebola, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem no cotidiano, aquilo aguçou muito. O meu olfato ficou muito sensível. Eu sentia o cheiro de cebola muito rápido. De longe eu sentia o cheiro de cebola. E perfumes, outros cheiros assim mais fortes, por exemplo, ficou mais aguçado também. Eu percebi mais a parte de comida, porque eu já pensava só em comida, mas o meu olfato foi modificado desde o início. Eu senti a diferença, ficou muito mais aguçado. E o 11º sinal, que eu até deixei por último porque é o mais comum, né? Que é o atraso da menstruação. Eu sei que algumas mulheres não têm esse atraso, às vezes demora para vir o atraso, mas o mais comum do sintoma do início da gestação é esse atraso menstrual. Então, se tu teve um atraso menstrual, tu tá sentindo mais algum desses sintomas, dá uma chegadinha lá na farmácia, compra aqueles testes de farmácia e faz o teu teste de farmácia. É muito raro ele te dar um falso negativo. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.